tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira para estarmos meditando, rezando o sagrado texto do Evangelho deste dia. Hoje a Igreja celebra, nos oferece o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 ao 38. Dois momentos nos chamam a atenção neste Evangelho e nos faz rezar. O primeiro é a grande novidade que Jesus está sendo para Jerusalém. Muitos profetas já se passaram, deixaram seu nome marcado na história como grandes homens de Deus. Contudo, Jesus é o grande diferencial, porque Jesus faz aquilo que as pessoas estão precisando e aquilo que é vontade do Pai. Jesus, o Evangelho mostra hoje que ele vê um homem mudo e ainda possuído pelo demônio. Na época de Jesus, toda doença era sinônimo de demônio e por isso para se ficar bom, deveria se expulsar aquela força maligna. E assim faz Jesus, expulsa o demônio daquele homem mudo e este imediatamente volta a falar. Tantas realidades nos impedem de falar no século XXI. No tempo de Jesus eram muitas também as realidades que impediam do povo simples ter voz. E Jesus faz com que a voz do seu povo volte a entoar, volte a ser ouvida, respeitada. E ali tem sempre aquele grupo que está em oposição a Jesus, que quando percebe isto, que Jesus está dando corda ou voz para o povo, eles criticam e dizem que Jesus não veio de Deus, mas sim dos demônios. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. É aquela oposição que não quer abrir os olhos para os fatos reais que ali se dão. Hoje nós temos muitas realidades que nos impedem ter voz. E Jesus certamente se apresenta a muitos de nós para nos resgatar e para nos dar voz digna de seres humanos, digna de se livrar de muitas realidades genocidas do nosso mundo. Um governo que apoia, que dissemina a morte, é muito parecido com aquele desgoverno do tempo de Jesus, em que Jesus encontrou. E Jesus fez com que as pessoas tivessem voz e voltassem a serem cidadãos. A segunda parte do texto mostra que Jesus continuou a caminhada. E Jesus ali, então, levando a palavra de Deus aos povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, ele vê uma multidão entristecida, uma multidão que parecia ovelhas que não têm pastor. E Jesus, ao ver esta multidão, se compadece dela. Ter compaixão é sentir a dor do outro. Jesus sentia a dor daquela multidão, que se encontrava perdida, ociosa, sem direção. E aqui, Jesus então delega e apresenta melhor a sua preocupação. A preocupação de Jesus é que existe um rebanho muito grande para poucos trabalhadores, operários. A messe é grande, mas os trabalhadores são pouco, diz Jesus. E a sua prece é dirigida ao Pai. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus fala para mim, para você, da importância
de viver o nosso batismo. E viver o batismo é ir contra todas as injustiças que nós encontramos em nossa sociedade, em nosso meio. Viver o batismo não é simplesmente eu ir à igreja rezar uma novena. Viver o batismo é ser uma pessoa, um cidadão completo. O cristão que não se envolve com as questões sociais é um cristão espedaçado. É um cristão que não descobriu o verdadeiro sentido do seguimento de Jesus. O cristão tem sim de se envolver com política, de se envolver com cidadania, com todo. É claro que nós não podemos ser políticos partidários, pertencer a um partido político. O nosso partido político é o de Jesus Cristo, que defende a vida e a vida na sua inteireza. Rezemos a Deus, que se preocupou tanto e que com tanta força e ênfase defendeu a pessoa, deu voz aos que estavam mudos, pediu ao Pai operários para aquela multidão ociosa. Que nós possamos nos incluir neste grupo que Jesus pede ao Pai. Pedir ao dono da messe que envie operários. Sejamos nós colaboradores desta grande messe que o Senhor nos chamou pelo nosso batismo e temos um papel importante: anunciar, levar o Evangelho a todas as criaturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.